Oi, gente. Então, continuando, o que a gente já começou ali no trovadorismo, a gente vai falar agora do humanismo. Vou tentar ser mais breve agora, porque do trovadorismo acabei quase dando no tempo cravado. Mas, como eu disse, é muita coisa para falar. E claro que eu acabei selecionando o que eu julguei mais importante, mas com certeza tinha mais coisas que eu poderia falar. Vou abrir a apresentação, só um minutinho. Então, o humanismo, assim como o trovadorismo, a gente já tem uma pista no nome dele, né? Ao que ele está ligado. Se o trovadorismo tinha essa questão de estar ligado aos trovadores, aqueles poetas que recitavam, né, nos vilarejos, o humanismo ele vai, de certa forma, ter o homem, o humano, como centro na sua temática. É isso que ele traz. Quando que ele acontece? Ele acontece dos séculos XV ao século XVI, mais ou menos, e também na Europa, tá? E como eu já tinha adiantado para vocês no trovadorismo, a igreja super bambambam, com todo aquele poder dela, vai começar a dar um choque ali, vai começar a dar umas tretas, porque algumas partes da sociedade vão começar a não gostar de todo o poder que a igreja estava detendo. Como eu disse, ela detinha todo o poder em todas as áreas de vida das pessoas, junto com a nobreza, as questões de crenças, de como viver, de como proceder sua vida, de que escolhas. Então, isso vai começar a não agradar todo mundo. O humanismo, ele é esse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? A Idade Média, que a gente chama de Idade das Trevas, por N questões, mas principalmente por essa mentalidade fechada e vou chamar aqui de atrasada das pessoas, e que só vai começar a mudar com o Renascimento, que é um movimento artístico, filosófico, que vai resgatar principalmente algumas questões da cultura greco-latina, né, da filosofia, das artes, dos modos de vida, do ideal de beleza e do direito também, né, de como legislar sobre a vida das pessoas, o que vai acabar também desapontando daí a igreja, que vai começar a perder, né, o seu domínio. A invenção da prensa de Gutenberg vai ser muito importante, ela vai acontecer nesse período. A gente já estudou esse instrumento, essa invenção, quando a gente viu o cordel, quando a gente viu o surgimento do jornal, o quanto esse objeto passa a ser muito importante, porque ele vai facilitar a disseminação do conhecimento. Então ele vai estar inserido nesse contexto e vai facilitar com que as pessoas tenham acesso à informação, que até este momento era algo que só a igreja detinha. A gente tem as grandes navegações, a expansão marítima europeia também, como um potencial de expandir o conhecimento das pessoas, porque até este momento a Europa, vocês já devem ter estudado, tinha as crenças de que o mar era cheio de monstros, ou o mundo, né, acabava ali, despencava lá embaixo, que a Terra, eles não acreditavam que a Terra era redonda. Igual tem um monte de gente hoje que também está nessa Terra plana até hoje, está voltando uns tempos históricos aí, mas então eles tinham essa crença da Terra plana. Então, conforme as expansões marítimas vão acontecendo, as grandes navegações, vai-se também falando, epa, mas então nem tudo que me falaram estava certo. E isso começa a mudar a mentalidade das pessoas. A gente tem o início da crise do sistema feudal, que era aquele sistema onde tinha um senhor e as pessoas, né, ao redor dele servindo, aquele sistema da vassalagem. A gente tinha neste momento um sistema que era baseado na troca. Eu planto farinha, você planta arroz e a gente troca. Então a gente tinha esse sistema, e aqui vai começar a surgir o dinheiro, né, o mercado. Então, o que a gente vai dar o nome de mercantilismo. Então a troca já vai começar a ser deixada de lado, as pessoas vão trocar as coisas por dinheiro. E o surgimento da burguesia, que é essa classe, então, que vai ser a que vai surgir com o início do comércio. Ela que vai deter o dinheiro, ela que vai fazer as compras, né? Ela que vai trazer
esse novo modo de se relacionar com as mercadorias, que antes era troca, agora troca por dinheiro. E essa burguesia ela é muito importante porque ela é quem vai financiar boa parte do renascimento, né? Dessa nova... A gente fala nova estética aqui, mas ela não é tão nova, porque ela vai ser um resgate da estética do modo de vida greco-latino. Então ela que vai, né? Porque os gregos sempre foram reconhecidos como bons filósofos, um modo de vida muito saudável, tanto que as Olimpíadas surgem na Grécia, um padrão de beleza, né, literatura, as artes no geral. Então, essa burguesia quem vai financiar esses caras aqui. Os caras que vão pintar, os caras que vão fazer esculturas, os caras que vão escrever, se voltar à filosofia, nos moldes do Renascimento, nos moldes greco-latinos. Então a gente vai ter crescimento de movimentos intelectuais em várias áreas do conhecimento, como eu já adiantei, né? Filosofia, direito, literatura, ciências naturais, então química, biologia, escultura, pintura, artes plásticas e tal. E tudo isso bancado por essa nova classe que surge, que é a dona do dinheiro, que é a burguesia. Só que isso já estava consolidado? Não, tá? Isso aqui é muito no começo ainda, muito incipiente, estava começando, é uma movimentação que está começando. Tanto que depois ela vai ser confrontada pela igreja de novo. Mas já era o início. As características do humanismo. Então, mais voltada ao ser humano, ao homem, suas dores, seus sentimentos, né, sua vida, o antropocentrismo. Então, Deus passa a ser deixado de lado, diferente do que era lá no trovadorismo. Um racionalismo, ou seja, a razão, o cientificismo, a ciência, a antiguidade clássica, que é esse resgate dos padrões que eu falei aqui para vocês, valorização do homem, um ideal de beleza e perfeição, daí aqui muito mais próximo do ideal de beleza e perfeição greco-latinos, que vai começar a despontar como os que são ideais. E é um período de transição entre o trovadorismo e o classicismo. É bem aquilo que eu falei para vocês, não é uma linha cravada. Acabou o trovadorismo hoje, começou o humanismo amanhã. Principalmente o humanismo, ele vai conviver muito, né, nesse jogo de... Ainda tem cantigas, ainda tem muita gente ligada à Igreja Católica, mas já tem a burguesia surgindo. Então, ele é um período literário ali bem confuso. E o que a gente tem falando do humanismo português? A gente tem Gil Vicente como um grande destaque, né? E suas peças. A gente então muda um pouco de estética. Se antes eram as cantigas, agora a gente tem peças, encenações. E são chamadas de autos e farsas. Farsas quando são um tom mais satírico, mais ligado à vida popular ali no geral. E os autos eles têm um cunho mais religioso, ou seja, a religião ainda está ali, né? Tipo, epa, eu ainda estou aqui. Eu ainda importo, né? Então, a farsa de Inês Pereira, que conta a história de uma mulher que quer um bom casamento, é um resuminho bem curto, sem spoilers, que eu sei que todo mundo vai sair daqui e vai ler, tô brincando, mas é bem engraçadinha. Então ela quer um bom casamento e daí ela acaba se deixando levar um pouco pelas aparências de um cara que demonstra não ser tão bom marido assim, e rejeitando o outro que ela não tinha gostado no início e vendo que perdeu um partido que era mais legal. É mais ou menos nesse sentido. Criticando mesmo essa questão do casamento mesmo como uma salvação, um único lugar para a mulher, mas não no sentido nada de feminista, nada disso, mas sim no sentido de que, olha, os homens que parecem ser bons, não são, sabe, puxando mesmo a sardinha pros caras, assim, os homens que parecem ser bons, ó, não são tão bons, mas aquele coitado lá que você rejeitou, coitado, né, era melhor. E o Alto da Visitação é a primeira peça de Gil Vicente, é de cunho religioso, ele vai trazer o prestígio que o Gil Vicente vai ter depois dentro da coroa portuguesa, e o Alto da Barca do Inferno, que eu acho que é a mais conhecida, que vai ter esse fundo religioso, que são as pessoas que vão morrendo e vão para o céu, para o inferno, para o purgatório. E várias pessoas que se espera que vá para o céu,
acabam não indo por não ter tido boas atitudes na Terra e tal. Então ela fala de religião, mas ela traz uma crítica social também muito presente, falando das questões da hipocrisia da sociedade, de quantas pessoas viviam de aparência, ou quanto a caridade era muitas vezes usada nesse sentido, né, de conseguir um lugar no céu, mas de caridade não tinha nada. Então, do humanismo foi isso. E o próximo passo que a gente vai... Ó, diminuiu o tempinho. O próximo passo é para o classicismo. Até mais.